Certamente já ouviu falar que viajar com milhas é possível, mas a maioria das vezes você fica se perguntando: será que isso daí é verdade mesmo? quantas milhas eu precisaria para viajar para esse destino? Isso é uma pergunta que muitas pessoas que ainda não entendem de milhas fazem no dia a dia. No vídeo de hoje eu vou te contar 5 viagens internacionais que eu fiz, algumas bem diferentes por sinal, e quantas milhas essas viagens me custaram. Ainda bem que existe milhas, porque senão, olha... Ele tá certo. Mas é importante dizer que antes de você se assustar comigo falando 100 mil milhas uma passagem, entenda que hoje nós aprendemos a gerar 100 vezes mais milhas que um cartão de crédito comum. Tudo isso? Apenas com estratégia de compras. E é possível até mesmo você comprar milhas a um custo mais barato se o seu objetivo for viajar, economizando ou até mesmo fazer uma renda extra. Mas vamos lá. No ano de 2022, eu visitei 5 destinos muito incríveis. Foi o ano que eu bati a minha meta de 30 países antes dos 30 anos. Hein? É, bem, fina. Que demais! Mas antes que você fale aí, né, que eu sou rica, patricinha, eu vou te contar um pouquinho da minha história, pode ser? Eu, Rafa, vim de família pobre. Pra vocês terem noção, eu fui visitar a praia pela primeira vez com 20 anos por causa da faculdade. Minha família não tinha condições de ficar viajando, muito menos viajar de avião. Na verdade, quem levou eles para viajar de avião pela primeira vez foi eu, depois que comecei a estudar sobre milhas. É bom você não esquecer que a primeira viagem de avião quem te levou foi eu, né? A verdade, não, na verdade foi a minha sogra, porque você estava trabalhando e você foi só no outro dia para esse lugar. Mas, gente, o meu conhecimento no mundo das milhas, ele é recente. Antes do mundo das milhas, eu me programava para fazer uma viagem ao ano, seja ela nacional ou internacional. E durante a faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos para morar em Londres. Imagina, aquela garota que nunca tinha andado nem de metrô morando na capital da Inglaterra. Isso é um papo para um outro vídeo, mas eu fiquei um ano na Inglaterra e como lá era muito barato para viajar, várias vezes a gente ia de madrugada para o aeroporto para pegar o primeiro voo, que geralmente era o mais em conta, e por isso nós ficávamos horas na madrugada lá no aeroporto esperando esse voo. E à noite geralmente tudo ficava fechado. Nessa época eu não tinha a mínima ideia do que era sala VIP. Mas isso é coisa que os nossos alunos já colecionam cartões que dão acesso, né? Hoje em dia sim, né? Mas eu na época não sabia. Então qual que era a nossa estratégia? Colocar o mochilão no chão e tirar um cochilo até o horário do primeiro voo. E o importante era ter o quê? Tomada perto para carregar o celular, por causa das fotos, né? E quantas vezes a gente levou lanche pronto de casa? Pão, presunto, mussarela. Ah, bagaceira! Lembra aquela vez que a gente tava voltando pro Brasil com pão no aeroporto? Mano, é verdade. Tem vídeo disso daí, produção, coloca aí. A gente tá aqui agora no nosso lounge VIP em Frankfurt. Nosso VIP com lanche trazido de casa. E tá lindo, economizando, gente. Ó. Ai, nossa, Rafa, que triste. Muito pelo contrário, gente. Foi justamente essas aventuras que me apresentou esse mundo das viagens. Na época, se eu não fizesse isso, eu não viajava. E o que a gente queria era experiência de viajar. E a partir do momento, então, que eu comecei a estudar de milhas e cartões, aí tudo mudou aqui no nosso estilo de viagem. E o mais legal de tudo é que eu não comecei a gastar mais. Eu comecei a gastar o mesmo, ou até menos, para ter experiências de viagens maravilhosas por conta das milhas. Então, antes de eu já te contar aqui as viagens, se você também quer juntar milhares de milhas muito além do seu cartão, viajar mais, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para você receber tudo em primeira mão, afinal é de graça, né? Então, vamos começar com a Finlândia. Essa foi a viagem mais louca da minha vida. O primeiro dia do ano, a gente tá falando das nossas viagens de 2022, o primeiro dia do ano começou na Finlândia. Era uma viagem que a gente nem tinha programado. Só que como a gente foi parar na Finlândia? Ué? Gente, já fazia 2 meses que a gente estava monitorando lá essa passagem. A nossa amiga ia para a Finlândia no fim do ano. No dia 25 de dezembro, sim, dia de Natal, a gente entrou no site e apareceu a oportunidade para voar no dia seguinte, dia 26. O que a gente fez? Louco, né? Emitiu a passagem na mesma hora. E voamos na classe executiva da Lufthansa, gente, no Boeing 747, o Rainha dos Céus. A aeronave era a coisa mais linda da vida. Só de olhar de longe a gente já se emocionava. Então eu emiti a passagem, usei o concierge do meu cartão. Quem sabe o que é o concierge? Para confirmar para mim se o hotel já estava tudo ok, que era o mesmo hotel das minhas amigas. A gente só foi, era um chalé, só fomos lá dormir no mesmo local que tinha mais camas. O voo em si
si, gente, já foi uma experiência muito legal. Teve champanhe, necessaire, aquelas comidinhas finas. E detalhe, né, gente? A Finlândia é um país caríssimo. Pelo menos a passagem foi com milhas, né? Foi. Pelo menos isso, que foi o país mais caro que a gente visitou. E a meta era ver a aurora boreal. E a gente conseguiu na nossa última noite. Pensa o tanto que eu chorei de felicidade. E quanto que custou essa passagem aérea de última hora? A passagem em reais custaria mais de 15 mil reais só a ida. Nós pagamos 115 mil pontos da TAP, que é uma companhia aérea portuguesa, para voar de Lufthansa. E a volta, voltamos de KLM pagando 108 mil pontos Smiles de econômica. Ou seja, gente, o custo médio dessa passagem foi menos de 5 mil reais, uma passagem que custaria mais de 15 só a ida, tá? E adivinha? Foi nessa viagem que o Alan pegou Covid. Ah, não. Lá vai ela com essa história de novo. Gente, ainda bem que a gente tinha conhecimento de milhas, porque eu tive que ainda por cima emitir outra passagem depois que ele testou negativo, tá? A passagem teve que ser emitida de um dia pro outro, porque ele não pôde voltar. Não, mas calma aí, mas isso é história pra outro vídeo. Não, tá bom, a gente conta isso outra vez, né? Eu falo, ele não quer que eu conte os perrengues dele. Enfim, a passagem de volta custou 108 mil milhas da Smiles, ou seja, em torno de 1.800 reais. Se fosse para eu emitir em reais, ela seria mais que o dobro, porque a gente não imaginaria que ele pegaria Covid. Então, até na hora do perrengue, o conhecimento de milhas ajudou. Próximo destino do 2022 foi a Tanzânia. Rafa, o que vocês foram fazer na Tanzânia? Eu também me perguntei a mesma coisa quando ela falou pra gente da Tanzânia. Mas, né, de graça até injeção na testa. Gente, na verdade, foi o destino que escolheu a gente. A gente voou na Q-Suites, que é a executiva da Qatar Linhas Aéreas. Foi eleita a melhor executiva do mundo. E nós fizemos 8 voos nessa cabine, tá? Detalhe, a sala VIP da Qatar, quando você sai do Brasil e chega em Doha, tem até sushi, tem chuveiro, espaço para dormir, bebidas caríssimas, tudo à vontade. E, gente, até ônibus, tá? Separado tinha quando você saía do avião ali. Tudo por ter voado na classe executiva. E aí você me pergunta, quanto que custou essa passagem? Primeiro, na época, essa passagem custaria mais de 40 mil reais ida e volta em classe executiva. No nosso caso, nós pagamos 168 mil pontos da Latam por conta da tabela fixa para emitir uma passagem com a Qatar. Isso era equivalente a mais ou menos uns 5 mil reais com taxa, mais barato do que uma passagem classe econômica. Mas é importante lembrar que essa tabela fixa mudou recentemente, então agora está praticamente o dobro do preço para você viajar na classe executiva com pontos, só que ainda assim é um quarto do valor de pagar essa passagem em reais, como tem muita gente que paga e nem entende de milhas. E vamos lá, a Tanzânia, gente, é um país surreal. O nosso objetivo principal era fazer o safari no Serengeti, que era a maior reserva nacional do mundo. Gente, altas aventuras, ficamos hospedados em tendas, sim, no meio do safari. A gente viu vários animais de pertinho, uma experiência realmente única. E além disso, vocês imaginariam que na Tanzânia tinha paisagens assim, como essas daqui? Sim, gente, Zanzibar é um arquipélago que pertence à Tanzânia com esse azul turquesa para mostrar pra gente que tem paraíso espalhado no mundo inteiro. E adivinha, foi nessa viagem que o Alan pisou no ouriço. Não, calma aí, esse vídeo é de milhas ou dos meus perrengues de viagem? E ninguém me falou que naquele lugar poderia ter ouriço. Não, nada a ver, irmão. Sim, gente, eu falo, é nesse nível, tá? Covid na Finlândia, ouriço na Tanzânia, aí vocês imaginam o que mais poderia acontecer em viagem neste ano, né? Bom, vamos seguir. A próxima viagem que a gente fez foi para Portugal. Portugal, ela é uma porta de entrada na Europa, gente. Então, tipo assim, você pode emitir passagens com a TAP, com a Azul, com a própria Latam. No nosso caso, essa foi uma promoção de passagem aérea que a gente pagou 26 mil pontos da Latam em uma promoção, tá? Na época, isso custava mais ou menos 500 reais o trecho, a ida ou a volta. E ainda, eu ganhei upgrade de graça para classe executiva, porque eu tenho status na Latam Linhas Aéreas. Sim, gente, é isso mesmo. Eu viajei na classe executiva da Latam Linhas Aéreas pagando menos de 500 reais. Você foi na executiva, né? Conta essa história direito aí pra galera. E o Alan, Rafa? E o Alan, gente, o Alan ele foi na classe econômica. Por quê? Por conta do status, só tinha uma vaga disponível na classe executiva. Então acontece que quando você dá o seu lance ali, né, para conseguir o upgrade, vai de acordo com a disponibilidade. Como eu era a pessoa que tinha status e ele era meu acompanhante, quem foi para a classe executiva foi eu. Mas por 500 reais
ele foi feliz para Portugal e disse que iria de novo, tá? Só para vocês saberem. Essa viagem, gente, foi incrível. Nós conhecemos lugares muito, assim, diferentes em Portugal. Eu realizei meu sonho de conhecer Sintra, que é uma cidade de castelos, e também a região das praias, que é o Algarve. E eu falo assim, que todo mundo deveria visitar Portugal. Fora tudo que a gente comeu, né? Pastel de Belém, bacalhau, que eu não aguentava mais. Teve um dia que eu falei, Alan do céu, pelo amor de Deus, eu preciso de um McDonald's, não aguentava mais bacalhau. E detalhe, outra coisa legal dessa viagem foi que os hotéis que a gente ficou foram os hotéis da rede Accor. Isso é muito legal porque tem Ibis lá em Lisboa, tem na cidade do Porto, e a gente consegue ficar hospedado usando os nossos pontos, ou então você se hospedar ganhando pontos com outras estratégias. Então tudo que envolve a nossa viagem hoje em dia, a gente usa estratégias de milhas. E nessa mesma viagem de Portugal, nós emendamos que foi, né, a viagem da Itália. Essa viagem foi surreal. Nós visitamos a região dos lagos, das Dolomitas na Itália. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar nessa região, nem sabia que existia lago na Itália. E essa foi uma viagem que a gente fez tipo uma road trip, ou seja, fomos de carro. Como que a gente fez a reserva do carro? Obviamente, teve estratégia ali também. Nós tínhamos o cartão de crédito American Express e esse cartão dava status no programa de aluguel de carro. Então, nós alugamos um carro e ganhamos um upgrade só por conta de ter aquele cartão de crédito para uma BMW maravilhosa. Mas adivinha, né, gente? O Alan deu conta de perder a chave da BMW no parque de diversões. Não, mas essa aí eu achei, então, tipo, nem foi perrengue. Não foi, né? Só um teste de coração. Gente, ainda bem, né? Porque senão a gente tava ferrado. Porque imagina o tanto que uma chave de BMW não deve custar. Enfim, nessa viagem também alguns hotéis foram da rede Accor, como Ibis, Mercury, pra gente também economizar nas hospedagens. O Alan realizou o sonho de dirigir uma Ferrari. E isso é muito legal eu falar, porque a gente economizou muito no aluguel de carro. O valor dessa economia do aluguel a gente poderia colocar no bolso, ou o valor da economia que a gente já iria gastar sem estratégia proporcionou ele realizar o sonho de dirigir uma Ferrari, que inclusive até eu mesmo acabei dirigindo depois, né? Então, como nós já tínhamos ido até Portugal de Latam, a gente voltou de Latam, só que na econômica mesmo, porque nem sempre dá pra ganhar todas, né, gente? Essa não foi nenhuma emissão promocional, pelo contrário, ela foi emitida de última hora praticamente, um mês antes, só que foi justo na semana de moda de Milão. Eu não sabia desse detalhe quando eu planejei a viagem, então eu paguei um pouco mais caro nessa passagem, com milhas, foi em torno de R$ 1.200, mas se não tivesse milhas seria R$ 2.400, então até aí foi barato. E eu não tive upgrade porque estava lotada. E a última viagem internacional do ano foi a que eu mais economizei com estratégia de milhas. Foi a viagem para Orlando, para Disney, realizar o nosso sonho. A viagem foi com as Azul Linhas Aéreas, gente. E a passagem, ela saiu praticamente de graça para mim por conta de um cartão de crédito que a gente tem. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre esse cartão e o porquê ter ele, comenta aqui abaixo se vocês querem saber também. Foi o cartão azul, né? E esse cartão nós fizemos como? Nós emitimos uma passagem, 200 mil pontos em classe econômica, ela não era promocional, e aí por conta do cartão de crédito ganhou a minha como acompanhante e ainda por cima 2 upgrades pela classe executiva. Ao todo, o custo dessa viagem foi em torno de 4 mil e pouquinhos reais. Sim, para viajar os dois na ida em classe executiva e a volta em classe econômica. Surreal, a economia foi mais de 15 mil reais. E todos os ingressos nós compramos pelo site da Azul Viagens também. Ou seja, a gente acumulou pontos e ainda por cima ganhamos 10% de desconto só por ter pago com esse mesmo cartão da Azul. Então até isso você consegue economizar com a estratégia de milhas. Os hotéis, nós reservamos alguns pelo site da Azul também, né, com esse mesmo esquema, ganhando os 10% no cartão. E nessa viagem, só para vocês terem noção, nós fomos assistir uma partida da NBA, que era o sonho do Alan, o jogo de basquete americano. Tem até um destaque sobre isso lá no meu Instagram, e eu resgatei com milhas. Gente, que loucura de ano, né? Foram 5 viagens com Finlândia, Tanzânia, Disney no meio, Europa. E digo mais pra vocês gostariam de acompanhar um pouquinho mais sobre essas viagens futuras que estão por vir aí aqui nesse canal? Então já comenta aqui comigo também. Se você gostou desse vídeo, está ansioso pelos próximos, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para algum amigo também ver o que é possível fazer com milhas. Lembrando que é possível você juntar muitas milhas no seu dia a dia com a estratégia certa e você está no canal certo para aprender. Então, até o próximo vídeo!